Olá, internautas, Pastor Jonias, lição 4 da revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel. O tema: ataques constantes contra a família. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16. A verdade aplicada: devemos preservar os nossos lares para impedir que não seja desqualificado o que foi criado por Deus. Esta lição é a quarta lição do primeiro trimestre de 2016 da editora Betel. Nossa família está constantemente exposta a uma enxurrada de ataques oriundos dos meios de comunicação, das mídias diversas, da revista, jornais, redes sociais, dos celulares, computador, etc. Precisamos estar atentos a estes perigos. Nesta lição, vamos aprender como nossas crianças podem sofrer detrimento através das mídias diversas, em razão da formação do caráter, que é o aspecto psicológico da personalidade. Meios de comunicação e redes sociais. A televisão. A televisão é um meio de comunicação que viabiliza ataques às nossas famílias. Quando não sabendo usá-la bem, poderemos sofrer detrimento na área familiar. A televisão, através das novelas, faz apologia à infidelidade conjugal, apologia à bigamia, poligamia, os filmes, os jogos, os desenhos animados, as figuras, traz embutido palavras subliminares com a intenção de perverter o caráter, especialmente daqueles que estão em formação, como é o caso das crianças e adolescentes e até jovens. A internet e as redes sociais. Através também das redes sociais, a internet está viciando os jovens, adolescentes e até crianças. Muitos ficam por horas na frente do computador e celular, entre outros meios de comunicação. São filhos que estão precisando de acompanhamento psicológico pelo vício que causa depressão e dependência. Os pais estão perdendo o controle sobre os filhos, porque muitos deles se isolam nos quartos e acessam programas não convenientes para menores de idade. É uma grande dor de cabeça para os pais, porque muitos não têm acesso à rede e não sabem nem como funciona. Muitos pais são ignorantes nesta área e os filhos enveredam à vontade, sem um acompanhamento prévio. O avanço tecnológico e a globalização. Por mais que tenhamos a sensação de avanço e progresso tecnológico que chegou aos nossos lares, vemos um veneno mortífero que
aos poucos está tentando destruir a formação moral e ética dos nossos filhos, fazendo com que percam os valores cristãos. Quando não é bem utilizada, a tecnologia traz embutida a iniquidade. E temos a confirmação na referência bíblica em Mateus capítulo 24, versículo 12. Todo cuidado é pouco, porque vem entrando sorrateiramente nos nossos lares. Esses avanços são benéficos por um lado, mas traz consequência por outro, traz efeitos colaterais. Precisamos ter muito cuidado para não deixar nossas crianças e jovens expostos a perigos assim, quando estão diante da internet, da televisão e outros meios de comunicação. No ponto 2, evoluções, ocupações e amizade. Choque de gerações entre pais e filhos. O choque de gerações é uma realidade, não se pode negar. O que não se praticava antigamente, hoje está passando a ser normal. Os pais precisam entender que os filhos não vão viver a sua geração, mas também os filhos precisam entender que muitos pais não alcançarão os níveis que eles chegaram. Nesse caso, o equilíbrio é a saída. Só a compreensão de ambas as partes para se chegar a um acordo. O diálogo, a aproximação, o respeito e a amizade entre os pais e filhos diminuirão os prejuízos destas evoluções. Individualismo, a falta de tempo para a família. Os pais, preocupados com o trabalho, tanto a mãe quanto o pai, deixam seus filhos o dia inteiro sozinhos, às vezes, e não fazem o devido acompanhamento. Nunca tem tempo para dedicar à sua família, para aconselhar, para orientar, para colocar no rumo certo através da palavra de Deus. Isso traz consequências sinistras na vida dos nossos filhos. E aí nós ganhamos por uma parte na área financeira e perdemos por outra. O julgo desigual com os ímpios. Nossos jovens, nossos filhos, enveredam por esse caminho, o caminho do julgo desigual, tanto falado na Bíblia. O cristão não pode se casar com o ímpio, que constitui aí julgo desigual. Forma uma parceria de desigualdade com consequências ao longo do casamento. E muitos casamentos que são desfeitos em razão deste julgo desigual não observado pelos nossos filhos, que contraem núpcias com os ímpios. No terceiro ponto, novas leis concernentes à família. O tratamento dado ao menor de idade. O Código da Criança e do Adolescente encaminha certas situações e perverte o caminho, às vezes, do menor de idade. Esse menor de idade precisa estar em observação, em acompanhamento, para ter uma caminhada segura nos moldes da palavra de Deus. Caso contrário, ele poderá enveredar por caminhos dos mais escabrosos e, mesmo amparado por lei, ele
trilha caminhos diferentes aos ditames da Bíblia Sagrada. O aborto, união de pessoas do mesmo sexo e a legalização da prostituição. Tramita no Congresso Nacional uma lei para legalizar a prostituição, profissionalizar a prostituição, o que seria uma aberração à palavra de Deus. O aborto, a Bíblia fala em Êxodo capítulo 20, não matarás. É um dos 10 mandamentos. O aborto é uma forma de se matar o ser que está em formação. Portanto, jamais a Bíblia aprovará essa atitude, ou jamais a Bíblia aprovará o aborto, que é uma forma de matar pessoas ainda no ventre da mãe. Pessoas do mesmo sexo estão se unindo e, através do casamento, formando parceria familiar, querendo dizer que no lugar do pai e da mãe, estas pessoas do mesmo sexo poderão substituir o pai, a mãe, se for o caso, embora seja do mesmo sexo. Deus criou macho e fêmea os criou, e através do casamento acontecerá a procriação. Pessoas do mesmo sexo jamais poderão dar sequência à humanidade, em razão de não procriarem. E no terceiro subponto aqui, união estável e contratos temporários. É uma prática, no presente momento, os contratos temporários, a união estável. Através desses contratos, as pessoas firmam um contrato e fazem uma experiência por um tempo. Caso dê certo, então elas estão providenciando o casamento, o que a Bíblia reprova, porque o casamento não é um ato experimental, mas é um ato para sempre. Não se experimenta para casar. A Bíblia proíbe. E o casamento não é uma fase de várias experiências para poder se firmar um convívio, mas é um convívio através do qual se vai tendo experiências e se projetando numa estrada conforme a orientação da palavra de Deus. O casamento é uma instituição divina. Foi Deus quem criou o casamento. Não podemos experimentar, passar uma fase de experimento para poder casar. O que a tecnologia traz? Traz embutida a iniquidade. O que precisamos evitar nos relacionamentos? Quando não é bem utilizada, o que a tecnologia traz? Traz embutida a iniquidade. O que precisamos evitar nos relacionamentos? As amizades do mundo. O que a Bíblia combate veementemente? O homossexualismo. Qual a vontade de Deus para o cristão? Abster-se da prostituição e saber possuir o próprio corpo em santificação e honra. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 4. O que a palavra de Deus diz sobre o aborto? A Bíblia diz, não matarás, Êxodo capítulo 20, versículo 13, e Romanos 13 e 9. Meu internauta, nós aprendemos através dessa lição. Os meios de comunicação e redes sociais que prejudicam as nossas crianças e jovens e adolescentes
como por exemplo a televisão, a internet e as redes sociais, o avanço tecnológico e a globalização. Aprendemos também os efeitos das revoluções, ocupações e amizade, adentrando no choque de gerações entre pais e filhos, individualismo, a falta de tempo para a família, uma realidade moderna, o julgo desigual com os ímpios, que é o casamento de pessoas cristãs com pessoas não cristãs. Novas leis concernentes à família, o tratamento dado ao menor de idade através do nosso código oficial, aborto, união de pessoas do mesmo sexo e legalização da prostituição, e a união estável e contratos temporários que são prejudiciais em razão das pessoas se apoderarem destes meios para fazer experimentos e depois descartar seu parceiro. Que Deus possa nos abençoar, que possamos estar bem orientados e guardados em Cristo Jesus, seguindo as verdades da Bíblia Sagrada, seguindo os ditames que o Senhor tem colocado à nossa disposição para seguirmos, e que a família não seja deteriorada através dos ataques múltiplos canalizados pelas mídias e meios de comunicação, como televisão, jornais, revistas, celulares, computadores e outros mais.